Olá, hoje vim apresentar a obra O Perfume, a história de um assassino, de Patrick Süskind. Como vês pela capa e contracapa desta edição da editorial Presença, a imagem é bastante sugestiva, remetendo a um ambiente sensual, mas ao mesmo tempo sombrio, que caracteriza toda a narrativa. Patrick Süskind é um autor alemão contemporâneo que se tornou mundialmente conhecido com este romance publicado em 1985. É bastante reservado, mas a sua escrita é detalhada e envolvente, conseguindo-nos transportar para uma França do século XVIII. A história acompanha Jean-Baptiste Cornollet, um homem que nasce sem odor próprio, mas com um olfato extraordinário. Rejeitado pela sociedade, Cornollet torna-se obcecado por criar um perfume perfeito, aquele que lhe permite controlar as emoções humanas. Mas, para alcançar essa essência, ele acaba por se tornar um assassino impiedoso, matando jovens cujo odor considera divinos. O jeito que escolhi é da página 50 deste livro. Connery tinha o olfato mais fino de todo o mundo. Ele era capaz de compor qualquer cheiro nos seus elementos mais ínfimos e de os reconstruir na sua mente. Este excerto mostra que o seu talento pode ser a sua maior dádiva, mas a sua maldição. Para mim, a leitura é a profunda solidão e a busca por identidade. Gnoli é um monstro, mas a sua maldade nasce do desejo desesperado de ser amado e reconhecido por um mundo que sempre o ignorou. Este livro é fascinante e recomendo a todos que gostam de uma história intensa e psicológica. Obrigada pela vossa atenção. O livro que escolhi foi Amor e Gelato. A capa é simples, mas muito apelativa. Mostra dois lados em forma de coração, o que simboliza o amor e as relações entre as personagens. As cores são suaves e transmitem uma sensação de verão e felicidade. Na contracapa temos um pequeno resumo da história. O livro foi escrito por Jane Abrams, uma escritora norte-americana conhecida por romances juvenis. O livro foi o seu primeiro grande sucesso. O livro Amor e Gelato conta a história de Lina, uma adolescente que vai para Florença após a morte da mãe, para conhecer o pai. No início sente-se perdida, mas tudo muda quando recebe o diário da mãe, dado por Howard, um amigo da mãe que revela uma história de amor. Lina descobre segredos, aproxima-se de Ren e acaba por crescer emocionalmente, aprendendo a lidar com a perda, o amor, a verdade sobre a família, incluindo a descoberta de quem é o pai, o Howard. A principal mensagem é a importância do autoconhecimento e de enfrentar o passado para conseguir seguir em frente. O livro valoriza o amor, a amizade e as experiências vividas, mostrando como tudo isso contribui para um conhecimento pessoal. O excerto que escolhi foi: sabes, as pessoas vêm para a Itália por todo o tipo de razões, mas quando cá ficam é sempre por dois motivos. Quais? Amor e gelato. Este excerto destaca as ideias principais da história: o amor, representado nas descobertas da mãe, e os pequenos momentos de felicidade representados pelo gelato. Para concluir, considero que este livro é muito mais que um romance. A história aborda temas importantes como o luto, a descoberta da identidade e relações familiares. Para mim, o livro mostra que, mesmo em situações difíceis, é possível crescer e encontrar coisas boas pelo caminho. O amor não morreu. Um romance que mistura perda com o amor. A autora Ashley Poston é conhecida pelos seus romances emocionais e ainda acredita no Felizes para Sempre. Na história, Florence Day acredita ter encontrado o seu parceiro eterno, mas acaba por ser traída de uma forma diferente do convencional, assim deixando de acreditar no amor. Anos depois, numa festa, reencontra o seu ex-namorado, assim ficando devastada e decidindo apanhar um pouco de ar. Nesse tempo, um novo pretendente aparece, e esta decide dar uma chance. Enquanto se envolvia, recebe a notícia de que o seu pai virá a falecer. Agora vou ler um excerto que demonstra o sofrimento de Florence. Mal podia esperar por voltar a abraçar, e depois lembrei-me, como uma pedra a cair no estômago, que não abraçaria. Nunca mais. No decorrer do livro, percebemos que Florence acaba por dar uma nova chance ao amor, e eu acho que é uma leitura muito intuitiva. A autora usa linguagem recente e usa exemplos de séries recentes e tudo. Mesmo para quem quer fazer a primeira leitura, eu acho que é um livro excelente. Vou falar sobre o livro O Diário de Anne Frank, escrito por Anne Frank. Anne foi uma jovem judia alemã que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e que, enquanto escondia dos nazis em Amsterdão, escreveu um diário onde registrou os seus pensamentos, medos e sonhos. Uma curiosidade interessante é que ela escrevia como se estivesse a falar com uma amiga imaginária chamada Kitty. A história decorre principalmente no esconderijo onde Anne viveu com a sua família e outras pessoas durante cerca de 2 anos. Ao longo do diário, ela descreve o cotidiano naquele espaço fechado, as dificuldades de convivência e o medo constante de serem descobertos. Mesmo assim, também partilha momentos de esperança, crescimento pessoal e reflexões bastante profundas sobre a vida.
A principal mensagem do livro está ligada à importância da esperança e da humanidade, mesmo nas situações mais difíceis. Anne mostra que, apesar de toda a crueldade à sua volta, nunca deixou de acreditar na bondade das pessoas. Um dos excertos mais marcantes foi quando ela escreveu na carta de 15 de julho de 1944. E, no entanto, agarro-me a eles porque ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são verdadeiramente boas nos seus corações. Esta frase mostra bem a sua força e o seu otimismo, mesmo perante uma realidade tão dura. Este livro é muito importante porque é uma testemunha real do Holocausto e ajuda-nos a perceber melhor o impacto da guerra na vida das pessoas. Além disso, continua a inspirar leitores em todo o mundo pela sua sinceridade, coragem e maturidade. Itacoisa é um romance de terror escrito por Stephen King. Na história, acompanhamos um grupo de amigos que volta para a sua terra natal para cumprir uma promessa que eles fizeram na sua infância. No entanto, eles não possuem memórias nenhumas sobre o que prometeram ou o que aconteceu. A história é composta por 2 livros. No primeiro livro, acompanhamos as histórias do grupo de amigos durante a sua fase de infância, enquanto tentam desvendar os misteriosos e tenebrosos segredos da sua cidade natal. Acompanhamos ao longo da história o desenvolvimento dos personagens e a sua batalha contra o monstro que assombra a cidade, nos esgotos desta mesma, enquanto enfrentam os seus maiores medos físicos e psicológicos. O livro consegue fazer algo fascinante, que é realizar uma associação equilibrada entre os acontecimentos que se passaram no passado, na sua infância, com os momentos atuais, ou seja, na fase adulta dos personagens, que simboliza o reencontro do grupo de amigos, a fase adulta, enquanto nós presenciamos os acontecimentos que moldaram essas personagens, que é a fase infantil. Na epígrafe do livro, o autor transcreve o poema escrito por George Jeffreys. O poema diz o seguinte: Velho amigo que procuras, depois de tantos anos fora voltaste, com as imagens que cultivaste sobre céus estrangeiros, longe da tua própria terra. Eu acredito que este poema adequa-se perfeitamente à história do livro, já que os personagens saem da sua cidade natal, crescem fora dela, apenas vivem uma parte da infância na cidade, e depois voltam para acabar o que começaram. O livro foi também adaptado em 2016 no famoso filme de terror Itacoisa. Olá, o meu nome é Diogo e hoje apresentarei o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da autoria de Dale Garnier. Esta é uma obra reconhecida no domínio das relações humanas e da comunicação. Dale Garnier nasceu em 1888 nos Estados Unidos, tendo-se destacado como escritor e formador nas áreas da comunicação, liderança e desenvolvimento pessoal. Tornou-se conhecido pelos seus cursos de oratória e relações interpessoais, que ajudaram muitas pessoas a ganhar confiança e melhorar a forma como comunicam. Este livro não apresenta uma narrativa ficcional, mas sim um conjunto de princípios e exemplos práticos que ajudam a melhorar a forma de como nos relacionamos com os outros no dia a dia. Ao longo da leitura, destaca-se a importância de escutar com atenção, demonstrar interesse genuíno pelos outros e evitar críticas desnecessárias. A mensagem central da obra é que, ao tratarmos os outros com respeito e empatia, conseguimos criar relações mais fortes e influenciar positivamente aqueles que nos rodeiam. Um excerto que eu achei pertinente diz-nos que o único processo pelo qual posso conseguir que alguém faça alguma coisa é dar-lhe o que deseja. Este excerto mostra que a melhor forma de influenciar alguém é compreender os seus interesses e necessidades, aumentando assim a cooperação. Escolhi este excerto porque resume uma ideia essencial do livro, a empatia como ferramenta de comunicação. Na minha perspectiva, trata-se de uma obra muito útil, pois ajuda a desenvolver as competências muito importantes para a nossa vida pessoal, escolar e mesmo profissional. Recomendo a sua leitura a todos os que pretendem melhorar as suas relações interpessoais. Obrigado. Olá, hoje venho apresentar o livro Isto Acaba Aqui, da autora Colleen Hoover. Começando pela capa, esta apresenta flores que parecem estar a desfazer-se, o que pode simbolizar a fragilidade de uma relação que, apesar de parecer bonita, acaba por se quebrar. Já na contracapa é colocada a questão sobre até que ponto conseguimos reconhecer os sinais de uma relação tóxica e ter força para a terminar, antecipando assim o principal tema da obra. Relativamente à autora Colleen Hoover, é uma escritora contemporânea norte-americana, bastante conhecida pelos seus romances que abordam temas emocionais e realistas, conquistando muitos leitores em todo o mundo. A história concentra-se em Lily Bloom, uma jovem com um passado marcado pela violência doméstica que tenta construir uma vida diferente. Ao longo da narrativa envolve-se com Riley, um neurocirurgião com quem vive uma relação intensa, mas que acaba por revelar comportamentos agressivos. Em contraste, o reencontro com Atlas, o seu primeiro amor, leva a refletir sobre o que realmente deve procurar numa relação.
A principal mensagem do livro prende-se com a dificuldade de reconhecer e quebrar ciclos de violência, mostrando que o amor nem sempre é suficiente quando não existe respeito e segurança. Assim, a obra destaca a importância de colocar o nosso bem-estar em primeiro lugar e ter a coragem de dizer isto acaba aqui. Um excerto que considero significativo é: só porque alguém te magoa não significa que o deixes de o amar, mas isso não quer dizer que devas ficar. Este excerto resume bem o conflito vivido pela protagonista ao longo da história. Em suma, trata-se de uma obra atual e impactante que não só envolve o leitor, como também o leva a refletir sobre relações, escolhas e limites pessoais. Olá, hoje venho apresentar o livro Can't Hurt Me ou Não Me Podem Magoar, de David Goggins. A capa mostra-nos o autor, que simboliza a resistência e superação. A contracapa apresenta a sua história inspiradora. David Goggins é um ex-militar das Forças Especiais norte-americanas, um ultramaratonista e um orador motivacional. Ele é conhecido pela sua força mental e disciplina. Este livro relata a sua difícil vida, marcada por abusos, pobreza e racismo até a idade adulta, quando trabalha sem motivação e tinha bastante excesso de peso. Tudo muda quando vê uma reportagem sobre a Hell Week e decide transformar a sua vida. A partir daí, inicia um processo de disciplina extrema e superação constante. A principal mensagem que ele quer transmitir é que todos somos capazes de mudar, mas isso exige esforço, disciplina e coragem para tentar. Um excerto que resume esta ideia é: a única pessoa que pode mudar a tua vida és tu. Este livro destaca-se por mostrar que a mudança não é fácil nem linear, mas é possível, inspirando-nos a sair da nossa zona de conforto e lutar pelos nossos próprios objetivos. Hoje vou apresentar ao livro Apaixonei pela Esperança, da autora Alan Carr. A capa e a contracapa já transmitem a ideia que se trata de uma obra intensa e emocional, marcada pela dor, mas também pela esperança. O livro acompanha a vida de jovens que vivem no hospital e que, apesar do sofrimento, continuam a procurar amizade, amor e pequenos motivos para sorrir. A principal mensagem que retirei desta leitura é que a esperança não é apenas esperar por algo melhor, mas aprender a dar valor ao que já existe, mesmo quando a vida é difícil. Um dos certos que mais me marcou foi: há outro tipo de esperança, o tipo de esperança que é eterno, um sonho de que não te dás conta até olhares uma segunda vez. Não é um desejo, é um apreço, um desejo grato pela vida tal como ela é. Tudo tem alma, até os livros, as coisas variadas e a esperança. Sim, a esperança tem alma. Este certo mostra que a esperança não é apenas acreditar no futuro melhor, mas conhecer o valor do presente, mesmo quando tudo parece imperfeito ou partido. A mensagem não é ignorar a dor, mas aprender a encontrar o significado e beleza nela. Aconselho esta obra porque é comovente, faz-nos refletir e que aprendemos a olhar para uma vida com mais atenção, gratidão e sensibilidade. Calveias, uma pequena aldeia do Alentejo. É o centro desta obra de José Luís Peixoto. O nome mais importante do que a ação é a forma como as pessoas vivem, relacionam-se e pensam. José Luís Peixoto, nascido em 1974, é um dos autores mais importantes da literatura portuguesa contemporânea, sendo natural de Calveias. Percebes que muitas das descrições vêm das suas próprias memórias, o que torna tudo mais real. A história passa-se nos anos 80 e começa com um acontecimento estranho, a queda de um objeto misterioso vindo do céu, chamada Coisa Sem Nome, que deixa um cheiro forte em enxofre na aldeia. Mas, ao longo do livro, percebemos que isso não é o mais importante. O foco acaba por estar na forma como as pessoas reagem e continuam a viver o seu dia-a-dia. Vamos conhecendo diversos personagens, como o padre, a professora, irmãos em conflito, até uma prostituta. Todos com histórias diferentes, mas que acabam por se cruzar. Isso faz com que não exista um personagem principal, porque no fundo a própria aldeia é a verdadeira protagonista. O livro mostra-nos uma realidade muito ligada à tradição, onde parece que o tempo anda mais devagar, mas onde também começam a surgir mudanças que criam tensão. Existe proximidade entre as pessoas, mas também solidão, conflito e até algum preconceito. Uma frase que se destaca é: Calveias é o mundo inteiro. Acho que faz todo sentido, porque apesar de ser uma aldeia pequena, aquilo que acontece ali pode acontecer em qualquer lugar. A escrita é descritiva e, por vezes, poética. E a narrativa muda de personagem, o que pode tornar a leitura um pouco mais difícil, mas também mais interessante. Na minha opinião, não é um livro que se leia pela ação, mas sim pela forma como faz pensar e olhar para o dia-a-dia. De outra forma.
No fundo, o Calveias mostra que mesmo nos sítios mais pequenos existem grandes histórias e muito para refletir. Olá, hoje vou apresentar o livro O Tatuador de Auschwitz, um romance histórico escrito por Heather Morris. Esta autora baseou a sua obra em entrevistas reais feitas a um sobrevivente do Holocausto. Esta história acompanha Lal Sokolov, um judeu eslovaco que foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, ele recebeu a função de tatuador, ou seja, era responsável por marcar números de identificação nos braços dos outros prisioneiros. Ao longo da história conhece Gita e ambos se apaixonam, lutando pela sobrevivência dos dois para que no final consigam ficar juntos. Vou ler agora um excerto da página 100 que simboliza o amor que Lal sente por Gita e também o ambiente cruel em que eles estão inseridos. Inclina-se e colhe delicadamente a pequena flor. Amanhã arranjará a maneira de a dar a Gita. De volta ao quarto, tenho o cuidado de deixar a preciosa flor ao lado da cama e depois dorme um sono sem sonhos. Mas na manhã seguinte, quando acorda, já as pétalas da flor caíram e jazem encarquilhadas em torno do centro negro. Neste lugar, só a morte sobrevive. A principal mensagem que eu retiro desta obra é que, mesmo nas piores condições possíveis, o ser humano consegue arranjar sempre espaço para sentimentos como o amor e a esperança. Olá, hoje vou falar sobre o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, de J.K. Rowling. Neste quarto livro da saga, acompanhamos o regresso a Hogwarts de Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Nesse ano letivo irá decorrer um torneio tribruxo, onde vão participar 3 escolas. Apesar de ser muito novo, Harry é selecionado pelo Cálice a participar no torneio, onde vai enfrentar um dragão, desafios aquáticos e um labirinto cheio de perigos. No final, vamos descobrir que era todo um plano para o regresso de Voldemort. Eu recomendo muito este livro a quem gosta muito de emoção, de suspense e de emoção. Eu escolhi ler este livro porque, primeiro, gostei muito da capa, segundo, já li os 3 primeiros livros da saga, que este é o 4º, e já vi todos os filmes, e o que eu mais gostei foi o Harry Potter e o Cálice de Fogo. Por isso, recomendo-vos muito a ler, porque eu gostei muito. O Diário da Nossa Paixão, de Nicholas Sparks, fala sobre Noah e Ellie, que se apaixonam num verão quando são jovens. Como vêm de famílias diferentes, acabam por se separar. Anos depois, voltam a encontrar-se e percebem que ainda se amam. A Ellie já está noiva, mas está confusa e tem que escolher entre a vida que construiu ou Noah. A história que o homem lê no lar foi escrita pela própria Ellie, antes de descobrir que tinham problemas de memória, para nunca esquecer-se do amor da história deles. No fim, percebe-se que são os dois já idosos e que mesmo com a doença o amor deles continua. Este livro mostra-nos que o amor verdadeiro pode durar mesmo com o passar do tempo e das dificuldades.